China está reescrevendo os limites do que consideramos possível na engenharia moderna. Em meio a paisagens de tirar o fôlego, surgem pontes que desafiam as leis da física, ferrovias que atravessam terrenos antes considerados inacessíveis e megacidades que parecem brotar do solo em um ritmo quase inacreditável. É um verdadeiro espetáculo de inovação e eficiência que tem chamado a atenção do mundo inteiro. Mas o que realmente impulsiona essa transformação vai além da ambição ou da força de trabalho. O segredo está em um exército de máquinas altamente avançadas, desenvolvidas para encurtar prazos e multiplicar resultados. Equipamentos capazes de montar estruturas inteiras no ar, escavar túneis com precisão cirúrgica e executar tarefas complexas com o apoio da inteligência artificial. Essas máquinas não são apenas ferramentas, são protagonistas de uma revolução na forma de construir. E o mais impressionante, graças a essa tecnologia de ponta, projetos que antes levariam anos agora são concluídos em questão de meses. Esse é um dos principais fatores que tornam o ritmo de desenvolvimento chinês tão difícil de acompanhar. Mas afinal, como essas máquinas realmente funcionam? E por que outros países ainda não conseguiram replicar esse modelo com o mesmo sucesso? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse universo fascinante e conhecer os bastidores das tecnologias que colocaram a China na vanguarda da construção civil global. Ao final, é bem provável que você nunca mais olhe para obras de infraestrutura da mesma forma. Quando o assunto é construção de pontes em grande escala, o SLJ 900/32, apelidado de forma nada modesta como o Monstro de Ferro, é o tipo de inovação que parece ter saído de um universo paralelo. Mas não se engane, ele é bem real, e está revolucionando a maneira como grandes estruturas são erguidas na China e no mundo. Esqueça andaimes complicados ou guindastes gigantes. Essa máquina faz o trabalho inteiro praticamente sozinha, e em uma velocidade impressionante. Com 91 metros de comprimento e 580 toneladas, o SLJ 900/32 é um verdadeiro titã da engenharia moderna. Criado pela Beijing Wall Joint Machinery Company, ele foi desenvolvido especialmente para montar pontes com segmentos pré-moldados. Um processo que antes exigia meses de trabalho, dezenas de operários e muito equipamento pesado. Agora, a tarefa é concluída em uma fração desse tempo. Visualmente, ele se parece com uma enorme centopeia de aço deslizando sobre pilares. Mas por trás dessa aparência exótica está uma máquina altamente funcional, equipada com sistemas hidráulicos e mecanismos de precisão milimétrica. Como o SLJ 900/32 transforma o impossível em rotina? O método tradicional de construção de pontes é conhecido por ser lento, caro e arriscado. Andaimes precisam ser montados, guindastes têm que erguer vigas de toneladas. Tudo isso em alturas elevadas, sobre rios ou estradas em funcionamento. Ela elimina quase todas essas etapas. Ela carrega os segmentos de concreto, os transporta sobre os pilares da ponte e os posiciona com exatidão. Tudo isso sem interromper o tráfego abaixo, sem riscos desnecessários e com uma eficiência que deixa métodos antigos para trás. Seu funcionamento é um verdadeiro espetáculo. A máquina se posiciona sobre 2 pilares, levanta o segmento, alinha com perfeição usando macacos hidráulicos, instala a peça e então avança para a próxima seção. É como assistir a um quebra-cabeça gigante se montando diante dos seus olhos, só que em escala industrial. Mas por que isso importa? Além de acelerar obras em até 70%, ela também eleva o padrão de segurança nos canteiros. Com menos operários expostos a riscos em andaimes ou grandes alturas, os acidentes diminuem drasticamente. E como ele consegue operar em terrenos desafiadores, como vales profundos, áreas remotas ou regiões urbanas densas, ela amplia a capacidade de levar infraestrutura a lugares antes considerados inviáveis. Alguns especialistas apontam que o uso de segmentos pré-moldados pode limitar a personalização de certos projetos. Mas, na prática, os ganhos em agilidade, segurança e eficiência têm se mostrado mais valiosos do que essas limitações. Ela não está apenas construindo pontes sobre rios ou estradas, está criando conexões entre o que imaginamos e o que é possível. E à medida que a China continua avançando em ritmo acelerado, o Monstro de Ferro segue na linha de frente, não como um personagem de ficção científica, mas como uma realidade que está moldando o futuro da engenharia global. A nova geração de equipamentos de construção na China está mostrando que progresso e sustentabilidade podem e devem andar juntos. Longe de ser apenas uma corrida por inovação, o que se vê no país é uma mudança real de mentalidade, onde tecnologia de ponta serve não só à eficiência, mas também ao planeta.
Imagine escavadeiras e carregadeiras elétricas substituindo os tradicionais motores a diesel nos canteiros de obras. Com veículos híbridos e totalmente elétricos ganhando espaço, as emissões de gases poluentes caem drasticamente, e isso sem sacrificar desempenho. Mas essa revolução não para por aí. Um dos exemplos mais marcantes desse novo olhar é o uso de impressoras 3D gigantescas em obras reais. Em Suzhou, engenheiros usaram materiais reciclados para imprimir uma ponte inteira para pedestres. Isso não só reduziu o tempo de obra, como evitou toneladas de entulho e desperdício. É tecnologia sendo usada de forma inteligente e com propósito. E se eu te dissesse que a China já está construindo estradas em horas, não em meses? Pode parecer exagero, mas essa é a nova realidade. Máquinas inteligentes, rápidas e altamente precisas estão transformando completamente a forma como a infraestrutura é feita por lá. O país não está mais apenas construindo, está reconstruindo as regras do jogo. E o mais impressionante, essa revolução silenciosa vai muito além de pontes ou rodovias. Estamos falando de uma nova geração de equipamentos capazes de acelerar obras, reduzir custos e entregar resultados que pareciam impossíveis há poucos anos. Tudo começa com a automação. Máquinas que antes só executavam tarefas pesadas agora pensam, ajustam e trabalham em equipe. Um ótimo exemplo é o pavimentador multifuncional. Ele não só aplica o asfalto, como ele já nivela a superfície, garante a compactação correta e entrega uma estrada pronta para uso quase imediatamente. Nada de longos períodos de secagem, nada de retrabalho. Essas máquinas usam sensores de última geração e sistemas GPS para se adaptar automaticamente ao terreno. Isso garante que a qualidade da obra se mantenha do começo ao fim, mesmo em ambientes desafiadores. Outro destaque são os compactadores de rolo inteligentes. Esses novos equipamentos trabalham em conjunto, coordenados por inteligência artificial, garantindo uma compactação uniforme e duradoura. Resultado? Menos manutenção no futuro e mais eficiência no presente. Quando a questão é velocidade, a China também tem uma carta na manga: o pavimentador de forma deslizante. Essa máquina molda o concreto enquanto o aplica, seja para estradas, calçadas, barreiras ou meio-fios. Projetos que antes levavam semanas para sair do papel agora são finalizados em questão de dias. Claro, nem tudo são aplausos. Há quem questione se tanta automação não ameaça empregos no setor. É uma preocupação válida, mas a realidade é que essas inovações também estão criando novas funções e exigindo novas habilidades. Operar e manter essas máquinas exige conhecimento técnico, o que abre portas para uma nova geração de profissionais, mais preparados, mais valorizados e mais conectados com o futuro. E falando em futuro, talvez o maior segredo da construção moderna chinesa esteja em uma palavra: precisão. E nada representa isso melhor do que as máquinas CNC. Apesar do nome técnico, pense nelas como escultores digitais que não erram. Essas máquinas esculpem, cortam e moldam peças com uma exatidão que chega a ser milimétrica, como se cada detalhe fosse feito à mão, mas com velocidade e perfeição de máquina. Elas estão por trás de tudo, das estruturas de pontes futuristas aos detalhes invisíveis de turbinas e componentes gigantes. Em 2023, a China representou quase 40% do mercado global de CNC. Isso mostra que, por trás de cada obra monumental, existe um trabalho minucioso de bastidores, uma engenharia de precisão que sustenta todo esse avanço. Imagine um navio tão poderoso que pode transformar mar em terra firme. Esse é o Tiancun-Hao, uma verdadeira força da natureza, ou melhor, da engenharia humana. Com 140 metros de comprimento e quase 28 metros de largura, esse gigante dos mares é o maior navio de dragagem da Ásia, e ele não está aqui para fazer pouco barulho. O Tiancun-Hao consegue extrair 6.000 metros cúbicos de areia, lama e rochas por hora, mergulhando até 35 metros de profundidade. Traduzindo, ele encheria uma piscina olímpica em menos de 20 minutos. Basicamente, ele suga o fundo do mar e cria terra onde antes só havia água. Com um sistema de tubulação impressionante, o navio recolhe sedimentos e os bombeia para locais estratégicos, moldando novas zonas costeiras. É como se ele estivesse desenhando o mapa, em tempo real. Ele tem sido peça-chave em alguns dos projetos mais ambiciosos da China: construção de ilhas artificiais no Mar do Sul da China, expansão de portos e novas áreas industriais. Onde havia mar, agora há espaço para infraestrutura, desenvolvimento e, claro, estratégia geopolítica.
Para construir essa fera, o investimento foi pesado, cerca de 170 milhões de dólares. Lançado em 2017, o navio logo ganhou o apelido de Criador de Ilhas Mágicas. E não é difícil entender por quê. Ele literalmente faz surgir terra do nada. Mas claro, nem tudo são ondas calmas. Com grande poder vem grandes questionamentos. O uso do Tianqun-Hao levanta dúvidas ambientais sérias. Afinal, modificar o fundo do mar e criar novas massas de terra tem impactos diretos na vida marinha, nas correntes oceânicas e nos ecossistemas da região. Sem contar as tensões geopolíticas, especialmente em áreas disputadas como o Mar do Sul da China. Esse é um dos maiores guindastes sobre esteiras do mundo, e sua capacidade de elevação atinge a impressionante marca de 4.000 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de erguer um navio de guerra inteiro ou um arranha-céu inteiro em blocos pré-fabricados. É mais do que força, é um salto tecnológico na engenharia pesada. Mas o XCMG 4.000 toneladas não é só músculo. Ele também entrega precisão milimétrica na hora de posicionar cargas gigantescas. Essa combinação de potência e delicadeza é o que o torna indispensável em projetos complexos, como usinas nucleares, instalação de turbinas eólicas e montagem de estruturas industriais de grande porte. A chegada do XCMG 4.000 toneladas mudou completamente a lógica dos canteiros de obras. Antes, muitas estruturas precisavam ser montadas peça por peça no local, um processo lento, caro e vulnerável. Agora, com guindastes desse porte, é possível pré-fabricar grandes componentes em ambientes controlados e apenas posicioná-los na obra com precisão cirúrgica. O resultado? Obras mais rápidas, mais seguras e com maior qualidade final. Esse tipo de inovação também influencia toda a cadeia de produção, desde o design das peças até a forma como os engenheiros planejam cada etapa de construção. É um efeito dominó que está redefinindo como pensamos infraestrutura em larga escala. É um símbolo da nova era da construção pesada, onde o impossível vira rotina. Ele mostra que o futuro da engenharia não está apenas em fazer mais rápido, mas em fazer melhor, maior e com mais inteligência. E aí, você já imaginava que a construção civil tinha evoluído tanto assim?